Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Que bom te encontrar aqui nessa celebração, nessa noite. Nós temos vivido quartas extraordinárias, amém? E essa quarta não será diferente. Deus tem algo preparado para o meu coração e para o seu coração. Você crê nisso? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 25. Algumas semanas estava meditando nessa palavra, fazendo várias perguntas para o Senhor a respeito dessa história, desse momento. E quando o pastor me convidou para pregar hoje, o Senhor trouxe essa palavra novamente ao meu coração. E eu creio que se eu e você estivermos com os nossos corações aqui abertos nessa noite, Deus ele vai falar comigo e com você no mais profundo do nosso ser, amém? Amém. Marcos 5, 25. Diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Aleluia. Feche os seus olhos mais um momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar. Obrigado pela tua presença que já está aqui. Obrigado porque o Senhor já está, Pai, nos envolvendo, Senhor, na tua doce presença nesta noite. Pedimos para que o Senhor continue a falar nos nossos corações e a ministrar nas nossas vidas, através da sua palavra. Que o nosso coração, Pai, possa ser uma boa terra para receber aquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos que nessa história, houve aqui nesse momento, aqui desses versículos, estava havendo duas curas muito importantes. Antes de nós chegarmos aqui nessa parte da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus, porque a sua filha estava doente, estava morrendo, e ele vai até Jesus e clama a Jesus para que Jesus viesse curar a sua filha. E aí a palavra diz que Jesus acompanha Jairo, começa a caminhar com Jairo, mas no meio do caminho aparece essa mulher. Uma mulher que estava ali sofrendo de uma enfermidade, sofrendo de uma hemorragia. E naquele momento, então, Jesus para e ele começa a dar atenção para tudo aquilo que estava acontecendo ali com aquela mulher. Jesus, ele estava andando pelo povo e a fama de Jesus estava se espalhando por todo lugar. Ele era aquele que aonde ele passava, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo libertas, pessoas estavam sendo salvas. E muitas pessoas queriam encontrar Jesus, queriam ir até Jesus. Mas havia aquela parte que aceitava Jesus e queria receber os milagres de Jesus. Mas também, por outro lado, havia uma parte que não aceitava tanto assim Jesus. Que não aceitava tanto assim os milagres que ele estava fazendo. E que chamavam muitas vezes ele de falso profeta. E nós temos então essa história aqui acontecendo. Dessa mulher que vai até Jesus tocar
para alcançar a sua cura. E eu queria com você nessa noite discorrer um pouco essa história e trazer algumas lições para o nosso coração. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa mulher, que essa mulher pode ensinar para mim e para você, é não desistir daquilo que você necessita e daquilo que você precisa na sua vida. A palavra diz que essa mulher sofria de uma enfermidade há 12 anos. Essa mulher, mais do que qualquer outra pessoa, ela queria ficar bem de todas as formas. A palavra diz que ela era uma mulher que tinha muitos bens, tinha muito dinheiro, e ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, atrás de médicos para resolver a sua situação. Então ela tinha um desejo muito forte, ela tinha um desejo muito grande de ser curada e de viver. E essa mulher não desistiu. 12 anos que ela estava ali tentando ser curada, que ela estava atrás da sua cura, mas nada acontecia, mas mesmo assim ela perseverava buscando a cura dela para a vida. E ela nos ensina nessa noite a não desistir. E a palavra vai dizer que ali no versículo 27 que nós lemos, que essa mulher ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu em algum momento sobre um homem que estava curando as pessoas enfermas. Um homem que estava operando milagres, sinais e maravilhas, fazendo o sobrenatural. E essa mulher, eu acredito que quando ela ouviu falar de Jesus, ainda havia um pouquinho de esperança no coração dela. Ainda havia um pouquinho de fé no coração dela. Porque a palavra vai dizer que quando ela ouve falar de Jesus, então ela pensa em chegar até Jesus, em tocar em Jesus. Porque ela não estava desistindo da sua cura. Ela queria ser curada e ela faria o que for preciso para ser curada. Talvez você está aqui nessa noite e você esteja enfrentando um problema há tanto tempo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando a mesma situação há tanto tempo na sua vida. Talvez você já clamou tanto ao Senhor por uma cura, por um milagre e até agora nada. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista daquilo que você tem buscado no Senhor. Não desista daquilo que você precisa, daquilo que você necessita e daquilo que você tem colocado diante de Deus. Continue crendo, continue firme, porque no momento certo o Senhor ele vai agir na sua vida e na minha vida. Amém? Aquela mulher, ela não desistiu. Ela ainda tinha esperança. Ela ainda cria. E quando ela ouviu falar de Jesus, eu acho que ela pensou, Jesus pode ser a solução para a minha vida. E Jesus, ele é a solução para a nossa vida. Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos. Ele pode fazer o impossível acontecer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele faz coisas grandes e milagres na minha vida e na sua vida. Amém? Essa mulher não desanimou. Ela não se cansou. Que nessa noite você também possa ser como essa mulher. Não desista. Não se canse. Mas persevere em Jesus. Tenha fé no seu coração. Tenha esperança. Mesmo que talvez demore, mesmo que talvez ainda tenha muito tempo, mas não desista daquilo que você tem buscado no Senhor. Mantenha o seu coração confiante, mantenha o seu coração com fé naquilo que o Senhor te prometeu e naquilo que o Senhor te falou. Sabe, a palavra vai dizer lá em João 5, do versículo 1 ao 15, conta a história de um homem que ficava ali em frente ao tanque de Betesda. E aquele homem, ele era também um enfermo desde nascença. E a palavra diz que aquele homem sofria há 38 anos ali na frente daquele tanque. E ele nunca tinha conseguido ser curado. Todos os dias ele ficava ali esperando pela sua cura, mas nada ainda havia acontecido. E a palavra diz, que eles acreditavam que quando o tanque se movimentasse, aquele que pulasse primeiro seria curado. Mas aquele homem, ele era um coxo, ele não conseguia ir até o tanque, ele não tinha ajuda. Mas um dia ele estava lá, como todos os outros dias. E ele mal sabia que quem estava passando ali, quem estava entrando ali, era aquele que poderia curar a sua enfermidade. Era aquele que poderia transformar a sua vida. Era aquele que poderia mudar toda a sua história até então. E aí a palavra diz que um dia então Jesus chega ali naquele tanque. E aquele homem que sofria 38 anos,
Quando Jesus o vê ali, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você deseja ser curado? E o que ele respondeu? Sim, Jesus, eu quero ser curado, por favor me cure. Não. A palavra diz que ele respondeu: ah, Senhor, eu não consigo. Todas as vezes que eu tento pular no tanque, alguém chega antes de mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém que possa me levar até o tanque. Eu não consigo ser curado. Mas o que Jesus havia perguntado era se ele queria ser curado e não o porquê que ele não conseguia ser curado. Talvez aquele homem tivesse perdido a esperança no coração. Talvez aquele homem tivesse perdido a fé. Mas ali naquele dia estava Jesus, aquele que poderia o curar para sempre. E Jesus estava perguntando para ele: você quer ser curado? Mas aonde estava a fé daquele homem no coração? Talvez nessa noite seja a noite do seu milagre. E talvez nessa noite Jesus pergunte para você ou para mim: Damares, você quer ser curada? Damares, você quer viver os milagres? Damares, você quer viver o sobrenatural? Talvez nessa noite Jesus está perguntando para você. E qual vai ser a sua resposta? Ainda há fé no seu coração nas palavras do Senhor? Ainda há esperança no seu coração de que o Senhor pode fazer o impossível na sua vida? Aquela mulher, ela não desistiu. Ela estava ali há 12 anos tentando ser curada. Nessa noite, saia daqui com o seu coração, sabendo que Jesus, ele ainda pode fazer acontecer na sua vida. Independente do tempo, independente do que for, independente da dificuldade, independente da situação, Jesus pode fazer. Ele ainda continua o mesmo, Ele ainda é o mesmo, e Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda liberta, Ele ainda salva. Ele ainda pode fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Aleluia. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia. E aqui, em Marcos 5, no versículo 28, nós vemos que essa mulher, depois que ela ouve falar de Jesus, ela então decide se aproximar de Jesus. Ela decide tocar em Jesus. Ela estava precisando da cura. E quando ela ouve falar de Jesus, ela diz para si mesma, a palavra do Senhor nos diz, ela diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu vou ser curada. Aquela mulher tinha uma convicção no coração, de que bastava um toque em Jesus e ela receberia a cura que há 12 anos ela procurava. Então aquela mulher, o que ela faz? Ela enfrenta a multidão e ela vai até Jesus para tocar em Jesus. E a palavra vai dizer que quando essa mulher toca em Jesus, Jesus sente do seu corpo saindo poder. E aí ele para então no meio da multidão e ele começa a olhar para saber quem é que estava tocando nele. E aí os discípulos dizem para ele: mas mestre, como você pergunta quem te toca? Está todo mundo te tocando, a multidão inteira está te tocando. Mas Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu fiquei perguntando para Jesus: o que é que diferenciou o toque dessa mulher de todos os outros toques que Jesus estava tendo? O que é que chamou a atenção de Jesus? O que é que foi no toque dessa mulher que fez de Jesus sair poder? Por que que o toque dela foi tão marcante? Por que que o toque dela foi tão diferente? Sabe, talvez aquela multidão estava ali como aquela mulher, tocando em Jesus porque precisava de uma cura, tocando em Jesus porque precisava de um milagre. E aquela mulher também tocou em Jesus pelo mesmo motivo. Mas quando ela toca, Jesus para, porque dele sai poder. E o que é que diferenciou o toque dessa mulher?
Aquela mulher, ela foi tocar em Jesus, não porque ela queria servir Jesus e não porque ela queria seguir Jesus, mas ela foi tocar em Jesus simplesmente porque ela queria ser curada. Mas o que é que teve de tão diferente no toque dessa mulher? Essa mulher, ela tocou em Jesus sem reservas. Essa mulher, ela tocou em Jesus com uma fé sem reservas. Essa mulher tocou em Jesus com uma fé que fez dela crer que, independente do que ela precisasse fazer, ela iria fazer, porque ela creu que Jesus era aquele que poderia ser a única salvação e solução para a cura dela e para a vida dela. Ela tocou Jesus de uma forma diferente. Todos os outros estavam tocando, mas o toque daquela mulher foi um toque sem reservas. Foi um toque totalmente com uma fé voltada para que Jesus era a solução da vida dela. Eu quero que você pense comigo, aquela mulher, ela era uma mulher considerada impura, porque ela estava sofrendo de um fluxo de sangue. E lá em Levítico 15, do versículo 25 ao 27, eu vou ler, diz assim: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue, que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois de sua menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar, durante esse período ficará impuro. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até ao entardecer. Aquela mulher dentro da lei, ela era considerada impura. Se coloque no lugar dessa mulher. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia ter contato com ninguém. Ela não podia estar com ninguém. Ela não podia dar a mão para ninguém. Ela não podia abraçar ninguém. Ela não podia estar no mesmo ambiente que as outras pessoas estavam, porque ela era considerada uma mulher impura por causa de sua enfermidade. E essa mulher, sabendo disso, o que ela decide fazer? Ela decide passar no meio de um monte de pessoas, simplesmente para tocar Jesus. Essa mulher, ela decide enfrentar a lei, ela decide pular a lei, porque ela encontrou em Jesus a solução do problema dela. Ela encontrou em Jesus a cura da enfermidade dela, então para ela nada mais importava, ela só queria chegar até Jesus. Por isso o toque dessa mulher foi um toque tão especial, porque ela não mediu esforços para chegar até Jesus. Ela não mediu esforços para tocar em Jesus. Ela não se importou com talvez as consequências que ela ia ter por passar no meio da multidão. Ela não se importou se ela era impura. Ela simplesmente queria tocar e se achegar em Jesus. E esse é o toque que Jesus espera de mim e de você. O toque sem reserva. A entrega sem reserva. A entrega que está disposta a fazer o que for preciso para estar com Jesus. A entrega que está disposta a caminhar o que for preciso, a fazer, a passar o que for preciso para estar com Jesus. Aquela mulher, ela não se importou, porque ela colocou a fé dela totalmente em Jesus. E ela então deu tudo dela para chegar até Jesus. Sabe, Jesus, Ele pode fazer tudo por mim e por você. Ele pode fazer tudo na minha vida e na sua vida. Mas Ele também espera tudo de mim e de você. Jesus espera tudo de mim e de você. Ele não quer um pouquinho, Ele não quer metade, Ele não quer a tampinha, Ele não quer a sobra, mas Ele quer tudo de mim e de você. É isso que Ele espera de nós. É
É isso que move o coração de Deus. Uma entrega sem reservas. Uma fé sem reservas que olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que não há nada melhor e não há nada mais valioso para mim do que estar contigo, do que chegar-me a Ti, do que tocar o Teu coração. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu quero. Aquela mulher tocou Jesus com essa fé. E a palavra antes vai dizer sobre Jairo. Jairo era um homem muito importante, um dos líderes da sinagoga. Mas teve um momento que a dificuldade bateu na sua porta. Teve um momento que a enfermidade bateu na sua porta. Mas Jairo tinha uma posição. Jairo era um homem muito visto. Mas no momento que a necessidade bateu na porta de Jairo, a palavra vai dizer que Jairo, ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e ele clama repetidas vezes para Jesus ir até a sua casa curar a sua filha. Sabe, nesse momento Jairo não se importou com a sua posição. Nesse momento Jairo não estava ligando porque os fariseus e os escribas iam falar dele. Nesse momento Jairo não se importou com o que as pessoas iriam pensar de um líder tão renomado, um homem tão famoso se prostrar aos pés de um homem comum, Jesus. Jairo não se importou com isso, porque ele sabia que Jesus era o único que podia curar a sua filha. Não era a sua posição, não era a sua liderança, não era o seu muito ser conhecido pelas pessoas, não era a sua popularidade, mas era Jesus que poderia curar a vida da sua filha. Era Jesus que poderia entrar na sua casa e transformar todas as coisas. E Jairo fez isso, ele se humilhou aos pés de Jesus. E ele clamou a Jesus, ele tocou o coração de Jesus. Um líder que não se importou com a sua posição e se humilhou aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, nessa noite Jesus, ele quer que a gente entenda que nós precisamos estar dispostos a fazer o que nós precisamos fazer diante dele. Se nós realmente queremos tocar o coração de Jesus, se nós realmente queremos fazer a diferença, se nós realmente queremos atrair a presença de Jesus, nós precisamos estar dispostos a fazer o que for preciso para chegar em Jesus e para tocar em Jesus. Independente da sua posição, independente dos seus bens materiais, independente do que os outros vão pensar ou falar de você, você e eu precisamos estar dispostos a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha fé no Senhor é tão grande que não importa o que for preciso, eu vou fazer para estar contigo. Aquelas pessoas tocaram em Jesus sem reservas e sem se importar com o que elas precisariam fazer para estar com Jesus. A palavra nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que também entregaram ao Senhor sem reservas. Abraão, um deles, não podia ter filho, sua mulher. E Deus promete um filho, o filho da promessa, Isaque. Só que tem um momento que Deus pede Isaque para Abraão. E nesse momento, Abraão, eu acredito que ele cria tanto em Deus, que ele sabia tanto quem Deus era e o que Deus poderia fazer, porque Deus tinha dado um filho aonde era impossível de ter. E quando Deus pede o seu filho, eu acho que ele não pensou duas vezes em dizer para o Senhor: o Senhor me deu, estou te devolvendo, toma aqui o meu filho de volta. E ele vai então, e em obediência ao Senhor, ele entrega Isaque. Mas todos sabemos da história. Deus muda o cenário e Deus honra a vida de Abraão. Ana também entregou o seu único filho ali, que tinha pedido tanto para o Senhor um filho,
E Deus deu para ela um filho. E ela tinha feito uma promessa dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ti. Ela poderia muito bem não ter entregado, mas ela sabia o que Deus tinha feito. E ela não se importou em entregar de volta Samuel para o Senhor, porque ela sabia que aquele que fez uma vez poderia fazer de novo. E foi isso que ele fez. Ele deu mais para ela. A palavra vai dizer sobre uma mulher que entregou uma oferta a uma viúva pobre em Marcos 12, do versículo 41 ao 44. Conta que Jesus estava sentado, olhando os muitos ricos virem trazer as ofertas e colocando muito dinheiro. E aí de repente entra uma viúva pobre que só tinha 2 moedinhas. E aí essa viúva vai lá e coloca essas moedinhas. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu digo que essa mulher, ela deu muito mais do que todos esses outros ricos deram aqui. Porque eles deram daquilo que eles tinham de sobra, mas ela entregou tudo que ela tinha. Sabe, é muito fácil dar para o Senhor aquilo que nós temos de sobra, mas é difícil dar para o Senhor aquilo que nos custa tanto e que é a única coisa que a gente tem. E muitas vezes é isso que o Senhor espera de mim e de você. Porque quando você e eu entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida e nós não nos importamos em dar para Ele a única coisa que a gente tem, a gente está dizendo para Ele: Senhor, eu tenho isso, mas na verdade o que eu mais tenho de valioso é o Senhor, é a Tua presença, é o Senhor em mim, morando em mim, através de mim. A palavra diz de outra mulher, ali em João 12, do versículo 13 ao 19, que é uma mulher que foi e encontrou Jesus e derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus. Muitos olharam e disseram: que desperdício, um perfume tão caro, jogando assim nos pés. Mas aquela mulher estava entregando ao Senhor tudo aquilo que ela tinha. Sabe, nessa noite o Senhor quer que eu e você possamos entender que o que vai diferenciar o seu toque em Jesus, o que vai mover o coração de Jesus sobre a sua vida, é a sua entrega sem reservas, é a entrega daquilo que você tem de mais valioso talvez para a sua vida. E o Senhor está dizendo: entrega para mim, porque eu posso fazer mais do que você pensa e mais do que você tem. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor da sua vida e eu posso fazer aquilo que você não pode. O toque daquela mulher fez de Jesus sair virtude. Mas todos os outros toques da multidão não chamou a atenção de Jesus. Porque talvez eram toques que não tinham tanto sacrifício, ou que não estavam custando tanto para aquelas pessoas. Mas Jesus nos ensina que o que move o coração dele é aquilo que mais tem de precioso no nosso coração e que às vezes a gente fica segurando para entregar. E Ele está dizendo: você está disposto a entregar para mim, a fazer por mim aquilo que eu te peço, por crer no meu nome? Você está disposto a fazer por mim aquilo que ninguém está disposto a fazer? Você está disposto a renunciar por mim aquilo que ninguém está disposto a renunciar? Você está disposto a entregar para mim aquilo que ninguém está disposto a entregar? Porque Deus estava disposto a entregar o único filho dele, Jesus, por você. Deus estava disposto a entregar o bem mais valioso dele por você. Mas eu e você estamos dispostos a entregar para o Senhor aquilo de mais valioso que nós temos? O Senhor está nos chamando nessa noite a tocar nele da forma correta, não com as nossas mãos, não com os nossos desejos, não com os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos prazeres,
dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é o único que pode fazer aquilo que eu não posso. E eu quero estar disposto a fazer o que o Senhor me pedir para fazer, porque eu quero te entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Se coloque de pé nesse lugar. Sabe, toda a fé no meu coração e no seu coração, ela vai exigir uma movimentação minha e sua. A fé, ela precisa vir com ação. Se você tem fé no seu coração, você precisa se mover pela sua fé. Se você tem fé nas palavras do Senhor, se você tem fé naquilo que o Senhor te diz, você precisa se mover por isso. Não se mova pelos seus sentimentos. Não se mova pelo o que as pessoas vão pensar de mim ou o que as pessoas vão dizer de mim. Talvez você possa ser como Jairo, ter uma posição renomada onde é visível a todos. E talvez o Senhor está dizendo para você: você está disposto a se humilhar diante de mim mesmo com essa sua posição? Você está disposto a se entregar diante de mim mesmo com a sua popularidade, mesmo com os seus muitos bens? O Senhor quer que nós entendamos nessa noite que Ele é aquele que nos sustenta. Muitas vezes nós trocamos a ordem e nós achamos que o nosso trabalho é aquilo que nos sustenta, o nosso dinheiro é aquilo que nos sustenta, a nossa boa posição é aquilo que nos sustenta, o nosso networking é aquilo que nos sustenta, mas o que nos sustenta mesmo é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Sabe, o dinheiro, ele pode comprar as suas roupas, ele pode comprar a sua boa casa, ele pode comprar os seus sapatos, mas é só o Senhor que vai te colocar de pé. É só o Senhor que pode te permitir acordar amanhã. É só o Senhor que pode fazer da sua vida uma vida próspera de verdade. Então nessa noite decida tocar o coração de Jesus sem reservas. Toque o coração dele, esteja disposto a mover o coração de Deus, independente do que você tiver que fazer, independente do que você tiver que entregar, faça, porque isso irá mover o coração de Deus a seu favor. Coloque as mãos no seu coração nesse momento, feche os seus olhos. Você sabe o que você necessita, você sabe o que você precisa, e você também sabe aquilo que o Senhor tem pedido para você. Você também sabe aquilo que o Senhor tem esperado de você. E nessa noite Ele está dizendo para você: eu quero que você mova o meu coração. Mas para você mover o meu coração, eu preciso da sua entrega. Para você mover o meu coração, eu preciso do seu amor total. Eu preciso da sua fé no meu nome e na minha palavra. Ah, Senhor Jesus, nós entendemos nessa noite que Tu és o bem mais precioso que nós temos. A Tua palavra diz que certa vez um homem, ele estava procurando um tesouro, e ele encontrou o tesouro em uma terra, e ele vai e ele vende tudo que ele tem para ficar com esse tesouro. E um outro homem estava procurando uma pedra preciosa, e ele encontra essa pedra, e ele vai e vende tudo que tem para ter essa pedra. Senhor, assim como esses homens, nós encontramos o nosso tesouro, nós encontramos o nosso bem mais precioso, que é a Tua presença, que é o Senhor. E nós queremos tocar o Teu coração sem reservas, nós queremos tocar o Teu coração com a nossa fé nesta noite, porque sabemos que o Senhor é o único que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Entendemos que a solução, que a sustentação não vem das nossas mãos, não vem da nossa posição, mas vem do Senhor. E o que precisar ser feito, nós queremos estar dispostos diante de Ti nesta noite, para fazer, para romper, para ir além do que nós precisamos ir, para se achegar ao Senhor e para tocar o Teu coração. Jesus, obrigado. Obrigado porque Tu és fiel, e o Senhor honra aqueles que Te honram. O Senhor abençoa aqueles que confiam em Ti.
A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor serão abençoados, serão renovados, serão alegres. Nós esperamos em Ti e nós entregamos a Ti toda a nossa vida e tudo aquilo que nós temos de mais precioso, porque o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro, Jesus. Nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?